Estudo Bíblico João 10. João 10, de 1 a 18. A ilustração do pastor e das ovelhas tem sua origem no Antigo Testamento. Jacó chamou Deus de pastor, Gênesis 48, 15. Davi também o fez, Salmo 23, 1. Asaf, Salmo 7, 8, 52. Isaías, em Isaías 40, 11. Jeremias, Jeremias 31, 10. Ezequiel 34, de 11 a 16, e o autor do Salmo 100. Jesus aplicou a si mesmo uma profecia de Zacarias, Zacarias 13, 7, que diz respeito ao pastor de Israel, Mateus 26, 31. Nas parábolas da ovelha perdida, Mateus 18, versos 12 a 14 e Lucas 15, de 3 a 7, Jesus assume esse título para si mesmo e desenvolve as implicações disso com maior profundidade. Jesus, por sua vez, delega algumas dessas responsabilidades aos líderes da igreja que se tornam pastores. Aprisco era um curral cercado com apenas uma entrada para impedir não apenas as ovelhas que estão dentro de saírem, mas para evitar a entrada de predadores. Um pastor legítimo não precisa pular a cerca e é prontamente reconhecido pelo vigia. A linguagem do verso 2 sugere que há vários rebanhos guardados nesse curral e que o pastor genuíno é reconhecido pelas próprias ovelhas. O pastor conhece suas ovelhas pelo nome, e estas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, indicando um conhecimento individual e íntimo em que todas as necessidades da ovelha são supridas. O Deus que conhece suas ovelhas se faz conhecer por elas a tal ponto que estas lhe correspondem. Ele não obriga suas ovelhas a segui-lo contra a vontade delas, mas as incentiva a fazer isso com alegria. Jesus, no verso 7, mudou a metáfora de pastor para porta. É o terceiro eu sou. Como a porta das ovelhas, Jesus é aquele por meio do qual a vida eterna é recebida. Os ladrões e salteadores se referem aos falsos mestres sem escrúpulos, tais como aqueles castigados em Ezequiel 34 e também aos escribas e fariseus dos dias de Jesus. O verso 9 nos garante que a salvação está garantida para aqueles que confiam genuinamente em Cristo. Somente estes estão salvos e Cristo é o único e suficiente caminho para a salvação. As ovelhas entram no curral para se protegerem e saem para pastar sob a supervisão e proteção do pastor. O propósito final de Deus não é empobrecer aqueles que lhe pertencem, mas enriquecê-los e lhes conceder bênçãos infinitas e duradouras. No verso 11, ele volta a usar a metáfora do pastor, usando o quarto eu sou. O pastoreio de Cristo precisava de um sacrifício que resultava em morte. Porém, ele fez mais do que arriscar a própria vida. Ele a deu, sofrendo a morte como substituto dos pecadores culpados. Os ladrões espreitam as ovelhas, os mercenários as abandonam, mas Jesus, como pastor, dá a própria vida por elas. O verbo conhecer nas Escrituras envolve uma ligação emocional intensa e um comprometimento da verdade, da vontade. No verso 16, Jesus deixa claro o caráter universal do Evangelho, no qual a salvação é oferecida a todas as nações. O sacrifício do Filho é um ato tão profundo de amor e obediência ao plano de Deus que inevitavelmente intensifica o amor entre as três pessoas da Trindade. O verso 18 implica uma afirmação de divindade, pois somente Deus é o autor e doador da vida e também o único com autoridade para tirar a vida. Esse versículo também salienta o papel ativo do sacerdócio de Jesus em dar a própria vida pelos pecadores, revelando que não há conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Cristo obedece à vontade do Pai de maneira espontânea e diligente. João 10, 19 a 40. As palavras de Jesus, assim como seus milagres,
eram provas das bênçãos de Deus e não uma influência satânica como muitos judeus queriam que o povo acreditasse. O tema principal da discussão sobre o ministério de Jesus era se ele era realmente o Cristo. Os discípulos já haviam se convencido que Jesus era o Messias tão prometido. Essa pergunta do verso 24 reaparece no julgamento de Jesus, durante o qual o sumo sacerdote aceitaria a opinião de que a resposta de Jesus era uma blasfêmia. Em seus debates com os judeus, Jesus já havia dado indicações de que ele era o Cristo, e no verso 25 faz uma afirmação categórica. Mas os judeus fechavam os olhos para as claras evidências. Apenas as ovelhas de Cristo creem nele, porque o Espírito de Deus as convenceu. Os outros estavam cegos pelo preconceito pecaminoso e se recusavam a ver, mesmo diante de tantas evidências. A incredulidade é típica de uma pessoa não regenerada. Somente os regenerados creem. Aqueles que são de Cristo fazem duas coisas que são características da fé: ouvem e o seguem. Esses dois atos refletem numa renovação de vida em termos de orientação e compromisso. O Senhor faz 4 coisas por suas ovelhas. Primeiro, ele as reconhece, pois está unido eternamente a elas. Segunda, concede a elas vida eterna com um relacionamento perpétuo e ininterrupto com Deus. Em terceiro, protege-as da morte eterna, o que enfatiza o caráter infalível da graça divina. E quarto, cuida para que ninguém as roube de suas mãos, uma proteção poderosa contra todos os inimigos externos. Os santos perseveram porque Deus os sustém, e essas bênçãos são fontes de confiança para o cristão. A afirmação do verso 30 significa que são pessoas com a mesma plenitude da natureza divina e pré-existente. Essa unidade forma a base da união do propósito redentor. A pergunta irônica do verso 32 salienta que, à luz dos milagres de Jesus, seus acusadores não deveriam considerar a acusação de blasfêmia de modo tão leviano. Portanto, antes de apedrejarem Jesus por blasfêmia, os judeus deveriam examinar as credenciais de Cristo e reconhecê-lo como enviado de Deus ao mundo, algo que era evidenciado por seus milagres e seus ensinamentos acerca do reino de Deus. Quando Jesus fala que as Escrituras não podem falhar, ele está dando um testemunho impressionante do caráter incontestável da autoridade das Escrituras. Nessa confrontação perigosa, com a morte como possível resultado, Jesus não hesitou em basear seu argumento numa palavra do Salmo de Asaf, Salmo 82:6, para então afirmar sua validade por meio dessa declaração de que as Escrituras não falham. Os milagres de Jesus e toda a sua vida atestavam a sua alegação de origem e missão divinas. O verso 38 fala de uma habitação recíproca que é a característica da Trindade.